Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo. Grande vitória do nosso Verdão. A gente vem trazendo um corte aí da equipe F e sim, o Pascoal se rendendo ao Palmeiras, que fez um ótimo jogo, dominou o Galo hoje no Allianz, e o Tigrinho, que fez uma ótima partida. Fez uma ótima partida, entrou muito bem, acabou não fazendo gol, que ficou como um gol contra, e a torcida reconheceu o bom jogo que ele fez e quando ele foi substituído, sim, muito aplaudido. Então tem muita coisa pra gente tocar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Primeira parada, Allianz Parque. Aliás, aleluia, né? O Palmeiras volta a vencer no Allianz Parque. Desde novembro que isso não acontecia e se tratando de campeonato brasileiro. 3-2 pra cima do Galo, que fez 2 gols com o Hulk de falta. Começar com você, Pascoal. Que tal o Palmeiras? Muito torcedor palmeirense falando de uma evolução, em especial do Vitor Roque. Você vê ali melhoras no time do Palmeiras nessa partida? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Aí, Celso, seja bem-vindo. Boa noite, Pascoal. Seja bem-vindo aqui conosco. A estreia, né? A estreia sempre é importante estar aqui. O Celso está aqui sempre com a gente se encontra sempre por aqui. Aê, Zé! Trabalhando do mês. Vamos concordar? É bom, né? Correu um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas tá domingo aqui. Então, eu acho que se você analisar o jogo em si, do jogo contra o Mirassol para esse jogo, há uma evolução claríssima. O jogo do Mirassol, o Palmeiras não viu a bola. Bola, Palmeiras, Palmeiras, bola. Eles não foram apresentados, inclusive, no primeiro tempo, né? Não houve uma apresentação formal da bola para o Palmeiras, porque o Mirassol tomou conta do jogo. Hoje o Palmeiras adiantou a marcação, né? Começou a marcar mais adiantado o time do Atlético Mineiro e me surpreendeu a fragilidade do Atlético Mineiro no setor de marcação do meio-campo e inclusive na defesa, no miolo de zaga, o time do Atlético me surpreendeu com muita fragilidade de marcação. Você falou a respeito do Vitor Roque, concordo com você. Talvez tenha sido o segundo melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Ele fez um jogo de Copa do Brasil, se não me fala a memória, que ele foi muito bem, é isso, Celso? Copa Libertadores. Copa Libertadores, né? Ele deu um gol, mas depois ele faz um golaço. Hoje ele fez um gol que eu nem sei se vai ser dado para ele. Porque, acho que não, né? Porque bateu no zagueiro e acabou entrando. Era o gol contra. Gostei muito de alguns jogadores do Palmeiras, como o do Piquerez, que fez um jogo sensacional. O Giai, que fez um jogo muito bom pelo time do Palmeiras. Achei o Palmeiras com um comprometimento muito grande na marcação e todo mundo ajudando nisso. E quando joga assim, esse é um golaço, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso é um gol espetacular, né? Isso tem que ser aplaudido de pé. É o manual da cobrança de falta, né? Isso tem que ser aplaudido de pé. E o outro gol que o Hulk faz também tem que ser aplaudido de pé. Porque ele bate forte e se bater em alguém, desvia do goleiro, não tem como pegar e ele passou da barreira, o problema é do goleiro. E no último minuto teve mais uma falta que o Everton pegou no cantinho. O time do Palmeiras, eu acho que evoluiu em termos de jogo, mas tem ainda muita coisa a apresentar, tem muita coisa a acrescentar. Acho que o Maurício pode jogar mais, né? Acho que tem alguns jogadores que podem evoluir com o time do Palmeiras. O Sousa entrou na etapa complementar, a gente vê claramente que ele não está encaixado ainda, né? Porque ele dá um drible de esquerda e depois de direita ele dá um bico, a bola vai lá no placar eletrônico. O Tigrinho sai comemorando o gol, tem que fazer isso mesmo, né? Mas ele pegou todo torto na bola, bate no Alan Franco. É gol contra, eu acho isso, né, Celso? É, gol contra. Boa noite, Edu, boa noite, Pascoalzinho, que tá com a gente também. Gol contra porque a bola não está indo em direção ao gol, né? Então não tem como ser um desvio. Se a bola tivesse indo em direção ao gol e aí sim tivesse desviado no jogador do Galo e entrado, aí sim acho que contaria o gol do Vitor Roque. Mas até para emendar no que dizia o Pascoal, acho que o Palmeiras evoluiu bastante. Acho que o sem bola do Palmeiras hoje foi impecável, né? O Palmeiras que normalmente, né, por característica do Abel, faz uma marcação por encaixe, mas sempre com uma sobra, hoje optou por arriscar um pouquinho mais por jogar em casa e precisar do resultado contra o Atlético Mineiro, que vinha de um resultado muito bom, mas de uma atuação muito ruim no meio de semana. O Mano Menezes falou que não conta, né? Que são campeonatos diferentes, então tem os jogos, a derrota do meio de semana não conta, mas a verdade é que o Galo vinha de um bom resultado, mas uma atuação muito ruim e o Palmeiras arriscou. Marcou por encaixe sem nenhuma sobra, tirou o Galo lá em cima e o Galo teve uma dificuldade imensa de entrar no jogo, de realmente conseguir trocar passes. Os volantes do Galo, para mim, muito abaixo. O Hulk foi o único jogador que conseguiu tirar alguma coisa, mas até mesmo quando o Hulk descia para tentar ajudar, né, dar mais fluidez nessa saída de bola, a gente via os zagueiros do Palmeiras acompanhando. Inclusive, a respeito dos zagueiros do Palmeiras, o Gustavo Gomes sempre impecável,
saudável, né? Acho que a gente pode falar sobre um jogador em termos de regularidade, talvez o melhor zagueiro do futebol brasileiro há anos, o Gomes, e o Fux, para mim, de novo, muito bem. Não só sem bola, mas com bola. Se a gente for lembrar, o primeiro gol do Palmeiras, ele parte sim de um escanteio, mas de um lançamento do Bruno Fux. Em um outro momento também, um belíssimo passe, né? Aquele passe que rompe as linhas de marcação do Atlético Mineiro, bastante passivo, inclusive, o Galo em vários momentos na marcação, pelo menos claro no meu entendimento. Aquele passe que rompe as linhas de marcação, encontrando o Vitor Roque em uma boa posição. Acho que o Palmeiras, como um todo, coletivamente, superou o Galo. Se a gente for parar para pensar, o Galo finalizou tirando as faltas, né? Ali até os 25, 30 até a primeira falta, né, que gerou o gol do Hulk, o Galo não tinha finalizado. Não. E isso não só por um jogo abaixo do Atlético Mineiro, mas por muito mérito do Palmeiras, com essa marcação muito bem encaixada, as perseguições longas, bem feitas. O Palmeiras engoliu, no meu entendimento, o Atlético sem bola, e com bola também eu gostei de algumas outras dinâmicas que a gente pode ir falando no decorrer do programa, mas acho que o Palmeiras hoje teve mais costura por dentro. É algo que faltava. O Palmeiras é um time que joga muito pelos corredores, mas pelo fato de jogar com o Felipe Anderson pela direita, que é um jogador que joga com o pé trocado, e do lado direito também um jogador, o Facundo, que corta bastante para dentro, eu gostei de ver, acho que o Maurício sim está devendo, mas acho que teve um pouco mais de costura, um pouco mais de variação. Não é um time que só joga por fora, hoje jogou bastante por dentro também, e por isso que venceu. Quem olha o placar não vê o jogo. Pois né? É isso. Aliás, Celso Ardengue tem a sugestão do Rodrigo Bueno, comentarista, revelação da TV brasileira. Isso é muita gentileza. Fez a estreia dele no Sport Center, a estreia no Equipe F, comigo também. Boa, garoto. Tamo junto. Honra, Edu. Valeu. Obrigado. E o Pascoalzinho, tanto o Pascoal quanto o Celso falaram aqui dessa fragilidade do Galo defensiva, né? E assim, poucos lances de ataque. Quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco os números. Realmente, o Palmeiras poderia ter um placar mais elástico. Um gol de diferença só. No final a gente viu até a defesa do Everton, né? E o Celso falou isso aqui. Vamos dar uma olhada nas estatísticas, eu já pergunto para o Zinho, até para ter esse contexto dos números. Posse de bola 58%, 42%, vantagem do Palmeiras, que a gente lembra, não vencia no Allianz Parque pelo Brasileirão desde novembro. Claro, teve jogo em Barueri também nessa conta, mas pro que é o Palmeiras, chama muita atenção, né? Tanto tempo. Neste Brasileirão não tinha vencido nenhuma no Allianz. Finalizações, 3 vezes mais. Não, 3 vezes mais, 18-6. Finalizações no alvo, 7 contra 3. As 3 da falta, né? 3 faltas, né? 3 faltas. 4-1 em grandes chances, vantagem, tudo vantagem do Palmeiras. Ações na área rival, 22 contra nenhuma. Olha esse númerozinho. E gols em bola parada, então foi uma do Palmeiras contra 2 do Galo. Seu Crisan, é isso. Quem vê assim, fala, não, 3-2, foi um jogão lá e cá, não. Foi uma ampla vantagem em campo do Palmeiras, né, Zinho? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para o Celso também, para o Pascoal, para o fã de esporte. Olha, eu não estou com a empolgação dos meus companheiros. Eu achei um jogo bem limitado, bem razoável. Não achei bom jogo, muita disputa, muita vontade, muita pegada. Mas você vê o resumo dos gols. Do Atlético, 2 bolas paradas. O do Palmeiras, 1 contra. O outro oriundo de um escanteio também, né? E o outro, uma roubada de bola, que até foi pro VAR. É falta, não é falta? Tem juiz que dá falta fora da área, né? Esse lance aí que a gente tá vendo. Essas faltas fora da área. Então, assim, eu particularmente também não daria falta não, tá? Só que a gente vê árbitros que dão. Tanto é que, para mim, equivocadamente, o VAR vai chamar o árbitro. Pô, ele tá dentro do campo. A interpretação é dele, não é do VAR isso. Chamar para, olha, acho que foi falta. Acha não. O árbitro tá ali dentro, viu. Agora, o que eu digo é o seguinte, o que eu vi do jogo, pouca criatividade, né, pouca inspiração. O resultado é fundamental, espetacular para o Palmeiras, que não vencia em casa, né? Tinha essa dificuldade de furar a retranca do adversário, mas ainda vejo abaixo o futebol do Palmeiras. Abaixo do que pode apresentar, do que pode jogar, bem abaixo. Não é um futebol ainda que dá aquela segurança que brigar pelo título, precisa evoluir muito. E o Atlético, pior ainda, né? Porque tem jogadores... Olha, o que o ataque do Palmeiras joga hoje, o Rony e o Scarpa jogaria no Palmeiras, aquele Rony Scarpa do Palmeiras, mas
Foi uma decisão da diretoria tirar esses jogadores, sair. O Scarpa não, né? Que o Scarpa teve a opção de querer sair. Mas o Rony é um cara que saiu, aquela polêmica toda, né? Não tinha mais o seu espaço. E eu não vejo ninguém do ataque do Palmeiras jogando mais que o Rony. Na época que o Rony estava no Palmeiras. Não vejo ainda. Né? Assim, nenhum atacante, a não ser agora o Facundo Torres, que para mim, por incrível que pareça, pelo lado direito, começa a render mais. Começa a arriscar mais, começa a criar mais. E o Sousazinho? Muito abaixo. E o Sousa, recém-chegado aí, história em seleção paraguaia? Tá entrando. Muito pouco para avaliar, para dizer, sabe, tá se acostumando, é o problema. Você contratar no meio de temporada, tá se adaptando, tá se encontrando, tá treinando, tá conhecendo os seus companheiros. É um jogador que tem técnica, mas nesse momento, tá compondo o elenco. Não já bateu aquela coisa assim, me dá a camisa aqui que eu sou o titular? Longe. A parte ofensiva do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time, para mim, muito confiável, sólido, na parte defensiva, naquela organização tática do seu treinador. Mas, do meio para frente, a criatividade, aquele jogo dominante, a ponto do Atlético que tá, para mim, mal, chega no final do jogo, poderia ter empatado o jogo, com mais uma falta do Hulk, que é um cara diferente do Atlético. Tudo é pelo Hulk, os últimos gols é todo do Hulk, bola parada, é escanteio, é gol olímpico, é gol de falta, é gol de pênalti, tudo passa pelo Hulk. E me chama a atenção, porque Scarpa, para mim, é ótimo jogador, Rony é ótimo jogador, Júnior Santos saiu do banco, é bom jogador, o Igor também é ótimo jogador, e acho que o Cuca, uma mexida que ele faz no primeiro tempo, eu não sei se não quero ser aqui injusto, né? Eu não sei se o Gabriel Menino pediu para sair, acho que não, porque saiu meio bravo, assim, reclamando, foi pro vestiário, depois voltou, mas se foi opção técnica, tática, porque tomou um cartão, o Cuca foi mal. Porque ele coloca o Romulo na primeira bola no escanteio, o cara frio, não é a dele, essa função, toma o gol de escanteio, que ele que chega atrasado no Lucas Evangelista. Então, assim, a mexida do Cuca mexeu ali naquele setor, sai o gol do Palmeiras e sem um poder de reação, a não ser o Hulk, que é o cara que chama toda a responsabilidade. Então, um Atlético que, com um elenco que eu acho muito bom, joga muito abaixo. E o Palmeiras vence. O resultado é muito maior do que o desempenho para mim. A gente está vendo aí a falta do cartão amarelo do Gabriel Menino. Gabriel Menino é substituído aos 31. Então, e aí é isso, né? Ele faz uma falta e tem um outro lance que ele poderia ter tomado o cartão amarelo, não toma e o Cuca o tira. E aí a gente lembra do jogo contra o Bucaramanga, que o Alan Franco já tinha cartão amarelo, o Cuca não substituiu e acabou sendo expulso. Mesmo assim, o Galo até parece que melhorou naquele jogo depois da expulsão do Alan Franco. Coisas do futebol. Ganhou. Foi 1-0. Mas aí é o seguinte... Por de pênalti do Hulk. Aliás, nos últimos 3 jogos, é verdade, só o Hulk marca de bola parada, né? Foi assim na derrota contra o Bahia seguidamente na partida, entra o Rômulo. O Rômulo chega atrasado no gol do Palmeiras, o gol de cabeça, do Evangelista. Faz uma falta na entrada da área. Toma cartão amarelo. E jogou a partir do segundo tempo inteirinho com cartão amarelo. E é o Rômulo que é o protagonista do lance que ele não chega duro no jogador do Palmeiras. No segundo gol? No segundo gol. Porque ele dá o toque errado. É primário no futebol, né? A gente tem um campeão do mundo aqui. Como é que você vai dominar a bola contra o adversário para dentro da sua grande área com o cara com o corpo virado para lá? É primário isso no futebol. Dá um bico na bola, joga lá na arquibancada, tira o perigo da frente da área. Ele fez tudo errado, ficou com receio de fazer a falta e ser expulso, perdeu a bola e sai o gol do Palmeiras. Foi o terceiro gol, terceiro né? Gol. Terceiro gol. O segundo gol foi o eu não sei quem. Foi o gol contra do Júnior Alonso. Mas já está marcado lá na súmula? Vamos investigar. Porque eu tô... Assim, eu já vi gol muito pior que esse e deram pro centroavante. Agora não sei. Na hora dele não vai dar? Para ele seria importante que... Não, mas se não bate nele, a bola não entra. A bola tinha outro destino. Você tem razãozinho. Você tem razão. A bola tinha outro destino. Mas eu gostei da atuação do Tigrinho hoje. Gostou? Gostei. Hoje ele jogou de centroavante, né, cara? Hoje ele não precisou correr atrás de lateral. Hoje ele não foi correr atrás de volante. Ele jogou de centroavante hoje. E de centroavante me interessa.
Não me interessa ele jogar de correr atrás de todo mundo pra ajudar todo mundo e ninguém ajuda o cara, né? Bom, porque a bola não chega nele. Vamos lá, Vitor Roque hoje, ele faz um gol que talvez não seja dado pra ele. Tudo bem que ele errou na conclusão do lance, mas ele faz ali, ele participa ativamente da jogada, né? Mesmo pegando de panturrilha na bola. É errado que deu certo. E ele acredita no terceiro gol. Edu, e a jogada é uma jogada construída pelo Palmeiras, né? Por mais que tenha sido gol contra, é uma jogada que o Palmeiras constrói de fato, né? Não é que a bola, por exemplo, pra mim é muito diferente dos gols marcados pelo Atlético Mineiro. Os gols marcados pelo Atlético Mineiro são em recuperações, o time do Galo acelera, sofre uma falta, inclusive a primeira até bastante desnecessária que o Palmeiras faz, a segunda também. E o Hulk, na genialidade, no jogador diferente que o Zinho falou, eu concordo que ele faz os gols. O do Palmeiras não, e até mesmo no terceiro gol, a pressão exercida depois de perder a bola, é verdade, o passe do Sousa entra, né, de 3 dedos para ele acaba falhando na finalização, mas é ele mesmo quem pressiona e recupera no lance ali, né, da possível falta, que eu também não vi falta de forma alguma. Então acho que a gente valoriza muito o Vitor Roque. Claro que o centroavante vive de gol, isso é inegociável, é inegável, todo centroavante tem que colocar a bola na casinha, mas justamente para o esquema de hoje, do que o Palmeiras pensava para o jogo, impressionar e constranger a saída de bola do adversário, o Vitor Roque foi espetacular. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Equipe F, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão, quebrando esse tabu aí que a mídia veio martelando na gente a semana inteira, que não ganha em casa, não ganha no Allianz, e hoje o Palmeiras mostrou sim a sua força dentro de casa, voltando a vencer, ganha essa grande vitória para cima do Galo. E vamos falar a verdade, foi um jogo muito mais do Palmeiras. O Palmeiras dominou o jogo. Você viu na estatística aí. O Galo não teve uma ação na área do Palmeiras. Nenhuma ação. Chances de gol que eles tiveram foram as cobranças de falta. E só. Então o Palmeiras sim dominou o jogo. É claro que eu concordo em certo ponto com o Zinho, quando ele fala que tem muita coisa a melhorar. Mas para mim, mostrou melhoria nesse jogo de hoje. É claro também que o Atlético veio com a proposta de ficar lá atrás e sair no contra-ataque. Coisa que eles praticamente não conseguiram fazer. O que eles conseguiram foi através de falta. E o cara é chato, né? O Hulk reclama o jogo inteiro. Qualquer faltinha, qualquer coisinha, tá reclamando. Mas o cara, na bola parada, tem feito diferença pro Galo. E, pô, por pouco a gente não sofre um empate. Coisa que o pessoal ali falou. Cara, se o Palmeiras sofre um empate, ia ser muito castigo. O Palmeiras foi muito melhor. Dominou o jogo todo. O Galo não fez nada. Não viu a cor da bola. Não teve ação ofensiva praticamente. Então sim, pra mim, houve a melhora. Claro que precisa ainda melhorar, precisa, mas houve a melhora. A vitória muito importante. E Vitor Roque. Cara, o Abel falou na entrevista durante a semana que ele estava entrando em campo com 50 quilos nas costas, no saco de cimento. E hoje o menino fez um ótimo jogo, cara. Fez uma ótima apresentação, Vitor Roque. Claro, não saiu o gol, né? Até porque aquela bola talvez nem iria pro gol. Mas contou com a sorte ali de bater no Igor, né? Não sei bem o nome lá do jogador que bateu, do Galo. Mas o terceiro gol foi através dele também. Então ele correu demais, brigou muito pela bola. E uma coisa que eu acho, cara, que acaba que não sai tanto gol pra ele, ele sai muito da área. O estilo de jogo que o Abel monta pra ele ali, ele sai muito dentro da área. Mas o mais importante é que ele entrou muito bem nesse jogo de hoje e mostrou para a torcida que tem futebol, ele precisa botar a cabeça dele no lugar, foi lá para fora, voltou. Então a gente sabe que ele tem muito potencial, mas ele veio sim com um psicológico meio abalado. A sequência de jogos sem fazer gols piora a situação, mas o menino, o Tigrinho, vai sim ainda dar muita alegria para essa torcida do Verdão. Então, tanto que a torcida reconheceu, tanto que ele correu, tanto que ele jogou nessa partida de hoje, e quando ele foi substituído, a torcida aplaudiu e é Vitor Roque,
para incentivar o cara, dar mais confiança, que ele tem muito futebol para apresentar ainda. Quem viu lances dele lá no Atlético Paranaense sabe que ele tem muita coisa ainda a apresentar e acrescentar esse time do nosso Verdão. Então sim, grande vitória do Palmeiras, quebrando esse tabu, quebrando aí a mídia. Ah, até falou aí no começo, aleluia. Irmão, todo mundo passa momentos difíceis. Só que o Palmeiras chegou a um patamar e quando ele tá num momento difícil, ele é muito cobrado. Porque ele chegou num nível de excelência com o Abel. Então, como tem o Abel ainda, e tem um elenco bom, querendo ou não, vai ser cobrado. Então, o Palmeiras vinha com essa cobrança, jogar bem dentro de casa. O jogo de hoje serviu para voltar a confiança, voltar a moral no time, para a gente ir atrás dessa liderança, que sim, é viável pra gente e a gente pode brigar, voltar a brigar pelo título, né? Porque o Cruzeiro deu uma disparada, mas temos tudo aí, temos tudo, né, com jogos atrasados que nós temos para voltar na briga do Brasileirão da liderança. Você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda com tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho a chegar para muito mais palmeirense. Depois que você deixar o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, últimas informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão para você no seu canal de notícias de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.